Oi, gente, eu sou a Tamires e hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns diagnósticos que eu tive após todo o meu processo de depressão, obesidade. Eu passei a ser diagnosticada a partir de 2021 com lipedema e com linfedema. E a Anki, a gente está aqui hoje com a Júzi e com a Anki para poder contar um pouquinho essas diferenças, que eu sei que às vezes, assim como eu, em 2021 achava que as minhas pernas, né, a deformidade das minhas pernas era obesidade, eu não linkava aquilo com nenhuma outra doença e nem sabia da existência, nunca tinha ouvido falar de lipedema e nem linfedema. Então acho que é bom a gente falar, né, sobre isso para poder explicar para as pessoas. Isso tem uma confusão enorme, né? Porque na verdade, quando a gente fala de lipedema e obesidade, são 3 doenças que estão relacionadas de alguma forma com a gordura, né? E aí fazem muita confusão. Eu tive meu diagnóstico numa consulta com a endocrinologista. Ela olhou para mim e já identificou na hora algo que eu não fazia ideia, né? E eu tinha muitas bolsas, né? Na época eu ainda não tinha operado, hoje eu já fiz 2 etapas de cirurgia de lipedema, mas na época eu tinha muitas bolsas, 2 na lateral, e as 2 de cima, que eram as maiores, elas estavam muito inflamadas, né? Pra mim aquilo era uma inflamação, saíram muitas bolhas, saiu um líquido grosso e transparente, não tinha cheiro nenhum, mas e vazava muito o dia todo, não parava. Eu achava que era da obesidade, porque eu não conhecia lipedema nem linfedema. Eu nunca tinha visto uma pessoa somente com obesidade daquele jeito, então eu sabia que tinha alguma coisa a mais, só que eu não sabia o quê. E ela olhou pra mim e já identificou. Eu não sou profissional da saúde, né? Eu sou paciente. E eu queria te perguntar, como a gente, paciente, como a gente consegue entender o que é somente obesidade, lipedema e o linfedema? Porque a gente fica muito perdido. Não é só você que fica perdida não, Tamires, todo mundo fica. A gente cansa de receber no consultório diagnósticos completamente equivocados, por isso que é muito legal a gente estar aqui conversando e tentando esclarecer um pouquinho isso. Então, a obesidade, você, né, tem aumento dessa gordura de forma proporcional em todo o corpo, né? Então, quando a gente está acima do peso, o rosto fica mais gordinho, os braços mais gordinhos, o tronco mais gordinho, a perna mais gordinha. Então, a gente tem essa assim, é tudo meio que, né, geral, a gente não fica só obeso, só na perna, só no rosto. O lipedema, não, ele compromete principalmente as pernas, também pode comprometer os braços, mas a gente tem essa desproporcionalidade. A perna, quando você olha a perna de uma pessoa com lipedema, não condiz com o tronco, não condiz com o rosto. Então, é como se tivessem pessoas diferentes no mesmo corpo. Porque a gordura do lipedema, ela se concentra muito nos membros inferiores. Pode pegar, assim como é o seu caso, a região do quadril, né? Mas tem pessoas com lipedema que, por exemplo, tem bastante gordura no quadril e a perna é fininha. Tem pessoas que têm a perna mais grossa e a coxa é mais fina. Mas o que a gente vê é essa desproporcionalidade nessa concentração de gordura. E isso é característico do lipedema. Agora, quando a gente difere o lipedema do linfedema, que olha, não é raro eu receber pessoas com diagnóstico de linfedema e tem lipedema, com diagnóstico de lipedema e tem linfedema, é uma confusão. O nome lipedema por si só faz a gente acreditar que lipedema é edema. E lipedema não é edema, né? Lipedema é concentração de gordura. E nas fases iniciais do lipedema, a gente não tem edema. Então, a gente tem algumas formas de diferenciar linfedema de lipedema. Primeiro, normalmente o linfedema, ele é unilateral. E o lipedema, ele é sempre bilateral. As pernas são muito parecidas. Pode até ter uma perna um pouquinho mais grossa do que a outra, mas elas são muito similares. O linfedema não. Mesmo que a gente tenha linfedema bilateral, uma perna é sempre muito maior do que a outra perna. Uma outra coisa que dá para diferenciar assim fácil é o comprometimento dos pés, né? O linfedema, os pés normalmente estão comprometidos. E no lipedema, mesmo que você tenha a perna maior, o pé ele fica bem fininho. Então, a gente não tem acúmulo de gordura no pé. Então, com essas diferenças, a gente já consegue saber, né, direcionar se é um ou outro. Mas claro que a gente precisa de um profissional que faça todo o exame, mas assim, para os pacientes, eu acho que já dá para dar uma diferença. E tem uma outra característica também, que é em relação à dor, né? O linfedema, ele incomoda, mas ele não dói como dói o lipedema. O lipedema, a gente tem essas fragilidades capilares, então, assim, às vezes encosta alguma coisa, dói, tá sempre roxo, mas aquela sensação de dor é muito mais frequente no lipedema do que no linfedema.
Claro que o linfedema dá desconforto, mas a sensação dolorosa, elas são diferentes. Uma queimação, que se enche a perna assim, parece que tem cheio de formiga, formigando e muita cãibra. Porque antes de usar as meias eu sentia muita cãibra, muita. E aí a gente já vai entrar, né, na questão, né, de como fazer, como tratar todas essas situações. E a meia vai ser sempre a melhor estratégia para todas essas situações que a gente está conversando.